mais um estudo aqui em nome do nosso Senhor Jesus. Nesse estudo, continuação do estudo do livro de Daniel. Aqui no capítulo 5 do livro de Daniel, que fala sobre a escritura na parede, não é? Aquela mão que Belzazar, filho de Nabucodonosor, viu a escrever na parede branca do seu palácio, não é? Que parecia até a mão de um fantasma. Não, era a mão de um enviado de Deus, não é? De um anjo enviado de Deus que escreveu naquela parede, não é? Do mensageiro do Deus Altíssimo. E escreveu naquela parede. E enquanto Belzazar, filho de Nabucodonosor, né, viu aquela mão escrevendo, só uma mão, aqueles dedos escrevendo naquela parede, então ele entrou em desespero. Ele entrou em desespero. Por quê? O que Belzazar fez para que Deus lhe desse terrível sentença foi sentença de morte. Porque ele morreu no próprio dia. Deu-lhe uma sentença de morte. Imediata. Morreu imediatamente. Logo ao anoitecer, após Daniel, né, decifrar o sonho não, aquela mão que escrevia, não é? O que lá estava escrito na parede. Por quê? Porque os seus feiticeiros, os seus grandes, os caldeus, que eram os babilônicos, não é? Os seus doutores, os seus sábios, não puderam interpretar. Então, Daniel, que não foi a esse grande banquete, a essa grande festa que ele deu para os seus mil homens mais importantes de todo o seu reino, mas não convidou a Daniel. Mais uma vez, Daniel foi desprezado. Mais uma vez, Daniel foi deixado de fora. Não era Daniel o rei de todos os sábios, o chefe, digamos, de todos os sábios, ali da Babilônia, o mais sábio? Por que o rei o desprezou e o deixou de fora? Mas a mãe dele o fez lembrar de Daniel. E Daniel revelou a interpretação, sem querer nada em troca, nem querer ser o terceiro no reino dele. Porque o segundo, não é? Era Dário, que veio a ser rei no lugar dele naquela mesma noite. Mas o que Belzazar, filho de Nabucodonosor, fez para que o próprio Deus o matasse no próprio dia? Sabe o que ele fez? Ele pegou nas coisas santas, consagradas a Deus, que o seu pai Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, do templo de Salomão. Todos aqueles utensílios de ouro, não é? As taças, os pratos de ouro, de prata, que foram trazidos, não é? De Jerusalém, que estavam no templo de Salomão, aonde Deus, ao entrar com a sua glória, consagrou todos aqueles utensílios. Então, aqueles utensílios de ouro, de prata, não é? Aquelas taças onde eles beberam o vinho, eram consagradas a Deus. Só podiam ser usadas para honras e glórias do Deus Altíssimo. Porque a glória dele, aquela fumaça que encheu o templo de Salomão, na inauguração do templo de Salomão, quando foi construído, não é, por Salomão, então, não é, aquela glória santificou
todas aquelas peças de ouro. Quer dizer, as coisas que são sagradas a Deus, consagradas a Deus e abençoadas por Deus, ungidas por Deus, ai daquele que tocar, não é? E usar para dar glórias a outros deuses. Foi o que Belzazar fez. Ele pegou, não é, nos utensílios consagrados a Deus e consagrado pelo próprio Deus, pela sua glória, através da fumaça que entrou dentro do templo de Salomão, que santificou a tudo, não é? Pegou aquelas taças, juntamente com os seus 1000, beberam do melhor vinho que tinham ali na Babilônia. E deram honras e glórias aos deuses de pau, de pedra, de metal, de ouro. Todos os tipos de deuses que eles tinham ali na Babilônia. Deram honras e glórias. E não deram honras e glórias ao Deus de Israel. Quer dizer, Daniel tinha sido desprezado pelo Belzazar. Deus foi desprezado por Belzazar. Ainda que Belzazar tinha visto tudo o que tinha acontecido com o seu pai. O que Deus tinha feito. E como Deus, não é, exaltou depois o seu pai Nabucodonosor. E ele permaneceu orgulhoso. Não mudou. Por isso, Nabucodonosor foi salvo, não é? Depois de tanto sofrer, 7 anos como um animal, comendo erva como um animal no campo, não é? Apanhando a chuva do campo. Tornou-se um verdadeiro animal. Deus lhe deu coração de animal. O entendimento de homem se foi, não é? E o seu filho Belzazar viu tudo isso que Deus tinha feito e não deu glórias a Deus. Usou os utensílios da casa de Deus, não é? Juntamente com as suas concubinas, não é? Com as suas mulheres, suas prostitutas, e deram honras e glórias ao Deus deles. E a sentença veio. No mesmo dia e na mesma noite, ele foi achado, pesado na balança, não é? E foi morto. Deus não teve misericórdia para com Belzazar. Teve para com Nabucodonosor. Porque foi Deus que deu toda aquela glória e fez da Babilônia o que foi. Foi Deus que colocou Nabucodonosor rei dos reis. Mas o primeiro rei dos reis que existiu foi Salomão. Salomão foi o primeiro rei dos reis que existiu neste mundo. Mas por causa do seu pecado, perdeu, não é? Foi perdendo. Por isso que depois de Salomão, não é? O reino de Israel foi dividido, não é? Tinha o reino de Israel e o reino de Judá, onde estava o templo de Salomão ali em Jerusalém, não é? E falando da glória de Deus que entrou dentro do templo de Salomão, e na Bíblia fala em algumas passagens que a glória da última casa é maior do que a primeira. Aquela glória da primeira casa que era o templo de Salomão, que Deus entrou com aquela glória, a glória de Deus é aquela fumaça. Por quê? Também existe, não é, o santuário de Deus lá no céu, onde a glória de Deus entrou pela sua fumaça ali dentro, tão santa, tão forte, que nem os anjos que estavam dentro do santuário ali no céu, está escrito em Apocalipse, puderam ficar dentro do santuário. Tamanha glória que é do Deus Altíssimo, que nem os anjos conseguiram, mas só os querubins, creio eu, quando eu li lá em Apocalipse, conseguiram ficar dentro, né, do Santo dos Santos, dentro do santuário do Deus Altíssimo que existe no céu. Lá no céu também existem santuários, e vários, não é?
Se Deus entrou com a sua glória dentro do santuário no céu, não é? É para você ver que existe a casa de Deus, de adoração, onde os anjos servem a Deus, também lá no céu, não é? Não vão direto a Deus, que o céu é enorme, não é como a terra. O céu é infinito. E a gente não sabe quantas casas, templos que Deus tem lá em cima, para honra e glória a Deus. Mas nós sabemos que tem, porque está escrito em Apocalipse, que a glória de Deus entrou dentro do templo e os anjos que lá estavam saíram, porque não suportaram aquela glória de Deus. Imagina a glória de Deus que entrou dentro do templo de Salomão e consagrou todas aquelas peças de ouro. E veio Belzazar, pegou naquelas taças de ouro, não é? Bebendo vinho, levantando, dando glórias ao Deus de pedra, de ouro, que eles acreditavam. Então a sentença veio. Ele foi achado pesado na balança, né? E achado em falta. Por isso, Deus não usou de misericórdia com ele. Porque o que ele fez, não é? Digamos, foi uma abominação a Deus, não é? E morreu. E morreu. Se formos ler aqui no capítulo 5, não é? Do livro de Daniel, que diz assim: o rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha trazido do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e as suas concubinas. Quer dizer, o rei Belzazar deu um grande banquete para as pessoas mais importantes do seu reino, pelos seus administradores, todos os mais importantes. Mas só não foi Daniel. Ou não convidou a Daniel, ou Daniel não foi. Daniel não estava lá. Então, trouxeram os utensílios de ouro, foram tirados do templo da casa do Deus, da casa de Deus que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, e os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Quer dizer, deuses, quer dizer, desse mundo, não ao Deus vivo. E assim existe a idolatria nos dias de hoje, não é? Há igrejas idólatras que têm as suas imagens, não é? E se prostram diante dessas imagens. Isso se chama idolatria. Isso é uma abominação ao Deus Altíssimo. Deus é Espírito. Ninguém precisa dobrar os joelhos diante de uma imagem. Ainda que digam que aquela imagem é de Cristo. Ninguém sabe a imagem de Cristo. Qualquer imagem feita por mãos humanas, por um artista, por um escultor, não é? Quer seja de ouro, de prata, de bronze, o que for, e pedir algo a essa imagem, ainda que seja num papel pintado, não é? Fotografado, seja o que for, ou até acender uma vela, o que for, por uma imagem, por uma escultura, é idolatria, é abominação para o Deus Altíssimo. E essa pessoa que faz isso, mais cedo ou mais tarde, pagará o preço. Por isso é que Belzazar pagou um preço, o preço da morte. Não é? Porque ele deu honras e glórias a imagens. Quanta gente nos dias de hoje adoram imagens. Santas. Dizem que é mãe de Deus. Dizem que é filho de Deus. Dizem que é o santo de tal. O Santo Antônio, São Pedro, isto e aquilo outro. Pedem a essas imagens. Pedem a esses santos. Não é?
abominação a Deus. Com certeza, essas pessoas morrerão e irão para o inferno. Deus não terá compaixão dessas pessoas. Não pense, você que adora imagem, não é? Tem uma medalhinha, não é? Uma medalha de ouro, não é? E até dá um beijo na medalha, pensando que aquilo vai abençoar a sua vida, aquilo é contra Deus. É uma abominação a Deus, isso é um pecado contra Deus. E você, com certeza, vai colher o preço, não é? Dos seus feitos, das suas adorações a deuses deste mundo. Deus é espírito. Não? E a Bíblia diz, é necessário que Deus seja adorado em espírito e em verdade. Quer dizer, nós adoramos a Deus que nós não vemos, nós não sabemos a sua imagem. Por isso, Deus tem que ser adorado em espírito e em verdade. Não é? Você não pode adorar uma estátua, ainda que seja de ouro. Eu tenho no meu quarto uma santa, não é? Qualquer imagem, você dobrar o seu joelho diante e pedir alguma coisa, é idolatria. E você pagará o preço, para que você saiba. Então, continuando o estudo aqui, diz assim, no mesmo instante, apareceram os dedos de mãos de homem, não é? Na verdade, eram mãos do enviado de Deus, do mensageiro, de um anjo de Deus, não é? Que escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que escreviam, que estavam escrevendo na parede. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram, e a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Quer dizer, veio um terror ao rei, um tremor. Morreu de medo. Imagina você ver só uma mão a escrever numa parede. Parece um filme de terror. Ele entrou em pânico, em desespero. E mandou chamar todos os sábios, todos os feiticeiros, né? Todos os encantadores do seu reino, para poder decifrar aquela escritura. E não chamou Daniel. E ninguém pôde, não é, decifrar. E até esses sábios dele entraram em aflição. Não é? O rei entrou em desespero. Mudou a face do rei. O humor do rei mudou totalmente. Com certeza ficou desesperado, agressivo. Mas depois diz logo que a mãe dele, não é? Diz assim, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, porque estavam todos, não é, aterrorizados, amedrontados, desesperados, todos, porque não sabiam o que fazer. Então, imagina o rei sentado no seu trono, não é, e em frente da parede do seu palácio, ver uma mão a escrever, sem ele saber, a sua própria sentença de morte. E chegam a mandar chamar todos os sábios, feiticeiros, encantadores, o que for, do seu reino, os mais sábios, viram aquela escritura. Entraram em pânico, em desespero. Mas a mãe de Belzazar o advertiu, dizendo assim, a rainha mãe, por causa de tudo o que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó rei, viva eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Veja o desespero no rosto do rei Belzazar, que a mãe observou. No teu reino, a rainha mãe, falando com Belzazar, o rei, não é, da Babilônia. No teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei,
o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Se Nabucodonosor o tinha colocado chefe de todos esses feiticeiros, magos, isto, por que ele não chamou a Daniel? Porque Daniel era um homem de Deus, era desprezado. Quando se lê a história de Daniel, as pessoas se lembram da cova dos leões, de Mesaque, Cedraque e Abednego, não é? Das visões que Daniel teve, do Apocalipse de Daniel, mas as pessoas não têm ideia do que Daniel com certeza sofreu. Sofreu com a inveja desses magos, desses feiticeiros que o tentaram derrubar. Por isso é que ele foi para a cova dos leões. No próximo estudo é o estudo da cova dos leões, não é? Por causa da inveja, não é? Desses feiticeiros, desses magos, desses encantadores, é que ele foi parar ali na cova dos leões contra a vontade de Dário, porque Dário gostava e reconhecia que Daniel era homem de Deus. Do contrário do que Belsazar achava. E a mãe dele continua a dizer assim: porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Há casos a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele te dará a interpretação. Quer dizer, a mãe entrou na casa do banquete para resolver aquele problema. Vejamos que eles andaram tão desesperados que nem se lembraram de Daniel. O desespero era tanto que eles esqueciam que era Daniel. E o rei não sabia? Sabia. Sabia dos sonhos que foram interpretados por Daniel desde o início. Eu creio que o filho de Nabucodonosor e Daniel tinham praticamente a mesma idade. Porque Nabucodonosor morreu velho, não é? Depois que ele passou 7 anos como um animal, não é? Veio o raciocínio, ele voltou à sua glória, depois morreu. Quando morreu, o seu filho tomou o reino. Mas o seu filho continuou orgulhoso e não deu glórias a Deus. E a continuar. Então foi chamado Daniel, e Daniel veio. Então o Daniel começou a dizer assim. Não, primeiro Belsazar diz assim: tenho ouvido dizer a teu respeito, a respeito de Daniel, que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para que lessem esta escritura e me fizessem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, e podes dar a interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura, faz-me saber a interpretação. Aí veio os presentes que o rei disse que ia dar, colares de ouro para ele, colocá-lo em terceiro no seu reino. Tudo isso, não é? Daniel disse para o rei assim. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prémios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei entender a interpretação. Quer dizer, depois ele chamou a Daniel por último. Mas Daniel não aceitou os prémios do rei. E disse, fica para ti. Quer dizer, o caráter de Daniel. Daniel não foi ali para interpretar algo em troca
de riqueza, ou de posto, ou de posição no reino dele. Porque se o pai de Belsazar, Nabucodonosor, deu posição e o ignorou a posição dele, Daniel nem se preocupou com isso. Não é? Daniel servia a Deus, nem se preocupou com aquela posição. E agora ele quer dar a terceira posição, depois de Dário a Daniel. Daniel nem se preocupou com isso. Descartou essa posição. Mostra que Daniel não era ganancioso, ambicioso, não é? Daniel queria era agradar a Deus, foi o que ele fez. E chamou a atenção de Deus. E continua a dizer assim: ó Rei, Deus, o Deus Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Não é? Quando, porém, seu coração se elevou, o seu espírito se tornou soberbo, quer dizer, orgulhoso e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Né? O castigo que Deus tinha dado a Nabucodonosor. Foi expulso de entre os filhos dos homens. Não é? Tu, pois ele diz assim, diretamente para Beltesazar, tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o coração, ainda que sabias tudo isto. Ele sabia de tudo o que Daniel fez, o que o pai dele passou. Ele ignorou tudo aquilo por causa do orgulho. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa do Senhor perante ti. Quer dizer, esse foi o pecado que Belsazar cometeu. Ter trazido, né, aquelas taças de ouro e bebido vinho nas taças de ouro consagradas a Deus, né, purificadas pelo próprio Deus, levantou, deu glórias ao Deus deles. Não é? E Daniel continua a dizer assim, não é? Perante tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e prata, e que não veem, quer dizer, imagens que não veem, não ouvem, nem sabem, não têm entendimento, não sabem de nada. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Quer dizer, ele desprezou a Deus. Quer dizer, aqui mostra que a vida do homem se encontra na mão de Deus. Todas as almas, a vida de todas as pessoas na face da terra se encontra na mão de Deus. O próprio Deus diz, todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. E ele pecou e ele morreu no próprio dia. Quer dizer, os caminhos nossos, Deus conhece. A nossa vida está na mão de Deus. Não queira que Deus tire a mão dele da sua vida. Com certeza você morrerá. E não toque nas coisas consagradas a Deus. E nem fale dos homens que são consagrados a Deus. Você também comete o mesmo pecado. Há homens ungidos de Deus, não é? Cuidado com o que falar contra o ungido de Deus, para que você não morra antes do tempo. Presta atenção. Aqueles que o Senhor escolheu, ungiu e consagrou, pertencem a Deus. Não difame o homem de Deus. Tenha temor a Deus. Cuidado. E continua a dizer assim, então, da parte dele, foi enviado, Daniel falando para Belsazar.
Ele diz, então da parte de Deus foi enviado aquela mão que traçou estas escrituras. Aí ele começa a falar de Meme, Meme, Tekel e Parsim. Então ele começa a dar a interpretação de Meme. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Quer dizer, no próprio dia, não é? Porque ele morreu. Ele perdeu o reino porque morreu. A segunda, Tekel. Pesado foste achado na balança e achado em falta. Quer dizer, se você peca muito, você peca, e não faz coisas, não é, boas, quer dizer, a sua vida pesa na balança de Deus. Não é? É como o cálice da sua vida. Todos nós temos o cálice da nossa vida que está diante de Deus. Se o cálice encher, no dia que transbordar, você pagará o preço. Você vai enchendo através dos seus pecados, não é? Está aqui o cálice, não é? Você peca, vem aqui, vai pecando, e não se arrepende, vai pecando. Chega aqui no topo. No dia que transbordar, porque você não se arrependeu, você pagará o preço. Até pode perder a sua vida. Por isso é que ele diz assim, foste pesado na balança e achado em falta. Quer dizer, o peso do pecado de Belzazar, não é, pesou mais, não é, que a justiça que ele tinha praticado. Quer dizer, pesou mais, quer dizer, se pesou mais, quer dizer, ficou aqui embaixo a justiça dele e subiu os pecados dele, transbordou a taça e ele morreu. Não se esqueça que uma vez Deus tocou nesse assunto, que tinha dito que a taça, né, dos amorreus ainda não tinha enchido o suficiente, nem transbordado, para que Deus vingasse a Israel. Isso para você ver que diante de Deus existe uma taça de cada um de nós. Você vai pecando, você tem que ter cuidado, você tem que se arrepender dos seus pecados. E voltar atrás. E não praticar, para que a sua taça não encha, porque no dia que encher e transbordar, você não sabe o que pode acontecer consigo. No caso de Belzazar, morreu. Nem todos morrem, mas você pode ficar doente. Você pode sofrer uma perda. Só Deus sabe o que pode acontecer. Então, tenha temor a Deus. E o terceiro que diz assim, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, que era o próximo rei, que era Dário, que era Medo. Quer dizer, perdeu tudo. Perdeu a vida, perdeu o reino, não é? Por quê? Foi orgulhoso, não deu honras e glórias a Deus e pegou os utensílios sagrados a Deus e deu louvores aos deuses deles. Ele pagou um preço com a própria morte, não é? E a Bíblia, logo no fim desse capítulo 5, diz assim, naquela mesma noite foi morto Belzazar, rei dos caldeus, os babilônicos, que ele era babilônico, da Babilônia, que eram os caldeus, e Dário, o Medo. Cerca de 62 anos se apoderou do reino, quer dizer, ele era o segundo, logo tomou o reino, quer dizer, saiu da descendência de Nabucodonosor. Por isso que aquele sonho que Daniel teve, não é? Daquela imagem que Nabucodonosor viu no seu sonho, que o primeiro era uma cabeça de ouro, não é? Que era o reinado de Nabucodonosor, pois vinha, não é? Pela parte do peito, não é? Que era de prata. Então começou a perder, não é? O poder, quer dizer, Babilônia começou a perder o poder que tinha no mundo inteiro, porque o único que foi, os últimos que foi rei dos reis foi Nabucodonosor. Os outros começaram a perder poder. Por isso é que veio o reino de prata, depois o filho de Nabucodonosor, que veio com Dário, depois veio os outros reinos, né? De bronze, disso, de ferro, tudo isso foi enfraquecendo, até tudo ser destruído. Não é? Quer dizer, todas as profecias dos sonhos se cumpriram.
o que Daniel tinha visto, interpretado, se cumpriu, não é? Começou-se a cumprir na vida do filho de Nabucodonosor. Mas o próprio Nabucodonosor foi humilhado, atirado para o reino dos animais, se humilhou, reconheceu a Deus, deu glórias a Deus e foi salvo, morreu. Mas o seu filho não. Totalmente diferente. Por quê? Porque o filho dele viu tudo o que Deus tinha feito para com seu pai e não deu glórias e honra dele e usou os utensílios da casa de Deus para louvar aos deuses dele. Por isso, ele foi achado em falta, pesado na balança e foi tirado a própria vida. Que isso sirva de lição para todos nós, pelo nome